Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional, estou à frente do canal. Peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, vendo a resenha ou não, mas vá lá e se inscrevam no canal. Porque dessa maneira o canal realmente cresce, passa a ser conhecido. Também dá seu likezinho, seu joinha. Em todas essas resenhas que vocês possam ver, vocês vão lá e dá seu likezinho, seu joinha. Hoje eu estou aqui com um cara especial, porque vou te falar o porquê que ele é especial. Ele é neto do cara que foi assim presidente do Vasco, foi casca grossa, cara banqueiro, um cara bom presidente, que foi o Agostinho Gomes. Estou com o Alexandre, que é neto dele. Fui achar o Alexandre, sabe onde? Lá nos Estados Unidos. Fui lá, fiz o contato com o Alexandre, ele hoje está aqui com a gente para contar um pouco dessa história. Para você que é vascaíno, vocês vão realmente amar, cara, porque tem muita coisa que o Alexandre tem aqui para contar para a gente. Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite, irmão. O prazer é meu, Nilton, participando aí do seu canal. É uma honra poder estar falando com você também. O cara da antiga aí, o cara vascaíno também, né? Vascaíno. Então, falar de Vasco é sempre bom, né, cara? Apesar de momentos atuais não estar muito bom, mas falar de Vasco e viver de Vasco é muito bom. Reviver a história do Vasco é melhor ainda. É um prazer. Falou, irmão. Estou às postas. Pode perguntar o que quiser. Alexandre, faço uma pergunta a você. O Agostinho Gomes, ele era português? Não. Todo mundo pensa que meu avô era português, mas não. Ele não era português. Meu avô, ele nasceu no Rio. O meu bisavô, no caso, o pai dele e a minha bisavó. Meu bisavô também era Agatirno, né? Acho que quase ninguém sabe, mas o nome do meu bisavô também era Agatirno. Pô, legal. Meu bisavô era polonês, a minha bisavó era portuguesa, e eles foram da Europa para o Brasil por causa da Primeira Guerra. Estava acontecendo a Primeira Guerra, então eles fugiram da Europa para o Brasil para poder recomeçar a vida e construir uma vida no Brasil. Então foi aí que meu avô nasceu, lá no centro da cidade, e foi nascido e criado na favela do Pinto. Pô, cara, que legal, hein? Que legal, Alexandre. Agora, como é que o seu avô, cara, o seu bisavô, assim, cara, ele como é que ele fez pro Agostinho virar vascaíno, cara? Cara, é assim, meu avô sempre trabalhou desde cedo, né? Muito cedo. Meu bisavô, depois que estava estabelecido no Rio, ele teve uma sapataria no centro da cidade, né? Então, meu avô trabalhava muito com ele lá, vendendo sapato, conserto de sapato, e numa nessas, como eu posso dizer, numas metas que meu bisavô criou para ele, foi o seguinte: se ele passasse o Pedro II, ele daria o título de sócio para o meu avô. Então, meu avô, com 16 anos, passou para Pedro II e ele deu o título de sócio para o meu avô, de sócio, na época, sócio estatutário, né? Para o meu avô. Então, mas ele já tinha essa paixão pelo Vasco, já era vascaíno. Ele só fez aquilo visando ser sócio do Vasco. Cara, aí que foi barato. por isso que virou sócio com 16 anos do Vasco. Agora, o Agostinho, assim, ele primeiro foi vice-presidente do Vasco, para depois se tornar presidente? Não. Na verdade, meu avô, ele na década de 50, no começo da década de 50, se eu não me engano, ele praticava remo no Vasco. Meu avô fazia remo. Ele fazia remo e em 1957 ele assumiu pela primeira vez ele entrou pela primeira vez no conselho deliberativo, né, como conselheiro. Então, dali em diante, ele pegou a vice-presidência de comunicação, pegou outros cargos no Vasco, mas realmente em 60 no triênio, né, de 67, 68, 69, ele pegou a vice-presidência geral. Ele era vice do Reinaldo Reis, né? Foi sim. aí que ele...
Aí, enfim, aí em 69, uma história que pouca gente sabe, ele virou presidente do Vasco numa mesa de bar, né? Aí vai perguntar, como é que virou presidente do Vasco numa mesa de Porque o bar? presidente foi... Tiraram o É o primeiro, presidente o primeiro e único presidente até hoje impeachmentado foi o Reinaldo Reis, né? Porque o e Vasco estava quebrado. aí ele vai assume, né? Então, como o conselho já queria tirar o Reinaldo Reis, alguns conselheiros se reuniram com meu avô no centro da cidade Na mesa do bar. e mesa de bar e falou: Agastino, você como primeiro vice, você tem que ser presidente do Vasco. O que o Reinaldo Reis está fazendo com a instituição não tem condição. Que Então vamos entrar com barato, cara. vamos entrar com o impeachment dele para você poder assumir. E ele falou: não quero isso para mim não. Estou longe, não quero. Porque acontece, outra coisa que pouca gente sabe também, até um tempo atrás eu tive um relato do Gerson Canhotinha de Ouro, pô, Ah, sensacional o Gerson. Ele falou que conheceu poucos dirigentes na vida dele igual o meu avô. Isso ele falou ao vivo. Para mim foi até arrepiou, porque ele falou, cara, pô, que bacana. porque quando ele era vice-presidente do Vasco, meu avô foi chefe da delegação na eliminatória da Copa de 70. Então meu avô estava dividido entre a CBD e o Vasco. Então ele não queria, tipo assim, se você perguntasse ao meu avô assim, por que você assumiu o Vasco e largou a CBD? Porque a CBD ele teria um cargo, ele poderia ter um cargo mais para frente, até presidente da É, CBD, meu avô é. podia. Só que não, ele largou a CBD para assumir a presidência do Vasco, entendeu? E foi assim, foi numa mesa de bar. Falou, convocaram ele, falou, você vai ter que ser presidente, vamos tirar o Reinaldo Reis. O Vasco estava 12 anos sem ser campeão de nada, né? Todo mundo É. lembra disso. Então, aí virou presidente do Vasco numa mesa de bar. Aí o Reinaldo Reis sofreu impeachment, ele assumiu a presidência do Vasco em 69, justamente no dia do aniversário dele, dia 25 de novembro de 1969. Cara, que barato, cara. Agora, ele conquistou logo o título ou ainda não, o Alexandre? Não, ele entrou Porque no final do ano de 69 e então em 70 já foi campeão carioca. cara, que legal, O, hein? o Vasco tinha 12 anos sem ser campeão de nada, né? 12 anos sem ganhar nada. Então, assim que ele assumiu em novembro, já virou o ano, em 70 ele já foi campeão carioca. Pô, cara. Agora, E uma ele... coisa também Ah, que até que a gente pulou assim um pouco que é hum. muito importante falar também, que meu avô é advogado, né? Acho que todo mundo Ele é sabe que ele era advogado. advogado. É. Na época que ele se formou, na Gama Filho, se não me engano, agora me correu, fugiu um pouco a memória, mas eu acho que é Gama Filho. Então, naquela época, a conta de luz era muito cara. Então, ele estudava na praça pública para aproveitar as luzes, cara, da praça Que pública para poder isso, irmão. estudar, cara. Ele Que teve uma isso? vida, teve uma infância, uma juventude de muita dureza, né, cara? É, cara. Pô, não é fácil, E, não. e ele foi, até para contar um pouco antes dele também, da vida pessoal dele. Então, ele, com 21 anos, conheceu minha avó, que ficaram casados aí durante quase 70 anos, né? Conheceu na cidade de Desengano, que hoje em dia é Barão de Juparanã. Não Cara, sei que se o pessoal barato. conhece. Antigamente a cidade era Desengano. Olha só de que foi arrumar minha avó lá, com 11 irmãos que minha avó tinha. Então, minha avó casou com 16 anos naquela época, para se casar assim, era pegar para levar para casa É, e acabar de criar mesmo. Então, é verdade. meu avô casou com minha avó com 16 anos e até o seu falecimento, eles viveram casados aí durante quase 70 anos. Então, era Bacana. isso que eu queria pontuar Não, também, que é importante falar sobre essa parte da vida cara. dele, que minha avózinha também. Hoje ela se encontra muito mal com Alzheimer, mas ela faz parte dessa história também, muito bonita. Tá. O Gatino te levava muito para o estádio, o O Alexandre? meu avô não gostava muito de frequentar estádio, não, porque. Assim, eu falo depois que ele parou Ah, de ser presidente. é. Porque, na verdade, ele, quando ele acabou o mandato dele em 79, ele assumiu a presidente do Conselho Benemérito, né? Então ele ficou até 82, no último triênio.
E ele quis se afastar. Ele não quis... Lógico que eu cheguei a algumas reuniões de conselho, eu levava ele e tal. Então, mas aí a idade vai chegando Vai. também, e ele não... E a dificuldade, ele sempre teve dificuldade de locomoção, cadeira de roda, então ficava complicado mas ele sempre quis participar. A parte política do clube, ele sempre tentou participar, assim, passou um tempo afastado, mas depois quis voltar a participar. Você tem alguma coisa assim de recordação com ele aí, dele aí com você, Alexandre? Comigo de foto, não. Aqui, porque, como eu te falei, eu mudei para os Estados Unidos, eu tenho muita coisa minha no Brasil ainda. Então tem que vir muita coisa minha lá do Brasil, mas o que eu tenho é da passagem dele pelo Vasco, eu tenho documentos, eu tenho assim coisas mais importantes que eu trouxe, fiz questão de trazer comigo, até porque eu não tenho medo de ser extraviado pelo correio. Então essas coisas mais importantes eu trouxe comigo, mas fotos, essas coisas eu tenho tudo no Brasil guardado. O que você tem aí com você aí? O que você tem? Ué, vamos lá. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, é uma moeda que foi quando ele foi campeão de 70, carioca. Essa foi uma moeda comemorativa do Vasco, de 1970. Cara, que barato. Campeão de terra e mar. Terra e mar, foi campeão no Remo, foi campeão no Remo e foi campeão no futebol. Em 70 então, tá ali, cara, bacana essa medalha. 70. Foi campeão de terra e mar em 70. Poxa, que medalha bacana, cara. De bronze. Muito bacana. Isso aqui tá. Essa aqui eu guardo com mais carinho, que é uma das mais antigas que eu tenho, né? E o Almirante então, tá aí, né? O Almirante tá aqui, ó. Tá aí o Almirante, cara. Que aquele barato. busto que tem na entrada de São Januário. Ali, né? Até ali na entrada, é o Almirante. Cara, que barato, cara. Pô. Ali que foi, assim, eu acho que foi o início dele que ele já sabia que ia ser vitorioso no Vasco, foi quando tirou essa fila de 70 anos, né? É mesmo. Se você quiser fazer uma ordem cronológica, mais ou menos, desse período... Pode fazer. Pode? Pode fazer. Então, aí 70, teve o Campeonato Carioca e tal, 71. 72 foi uma das maiores contratações de futebol brasileiro até hoje, foi o Tostão, né? Tostão, cara, que contratação é essa, hein? Foi uma briga feia com uma briga acirrada com o Fluminense, que o Fluminense queria levar o Tostão também. Mas tinha gente no Vasco que não era contra, né? Tinha gente no Vasco que era contra a contratação do Tostão. Porque se envolveu muita grana. Naquela época, você sabe, os portugueses, eles botavam grana mesmo, né? Eles tiravam dinheiro do bolso para ajudar o clube ou fazer a contratação, até de uma contratação até o pagamento de uma conta de luz e de água. Os portugueses botavam a mão para poder ajudar o clube. E em 72, em 71, aliás, o Roberto surgiu, futebol, né? Em 72 eles chegaram a jogar pouco tempo juntos, né? Porque teve o problema na vista do Tostão, que o Tostão... Descolamento da retina, né? Foi uma das maiores mágoas também, o Tostão, porque uma das maiores mágoas no futebol que meu avô teve foi com o Tostão, né? Porque foi investido muita grana. Tem até entrevista, acho que mais recente, 2012, 2013, que meu avô falou isso para o Sport TV, que ele pediu, pelo amor de Deus, para o Tostão, para o Vasco fazer uma última excursão com ele, para ele se despedir do futebol, para o Vasco poder arrecadar dinheiro. Você sabe, Newton, que naquela época você ganhava muita grana com os clubes fazendo excursão. Claro. Não movimentava o dinheiro que movimenta hoje em dia, de televisão, disso, daquilo. Naquela época se fazia muita excursão, ia para a África, ia para o Nordeste, ia para arrecadar grana. Então, ia para a Europa, é verdade. Isso. Aí meu avô pediu a ele que fizesse uma última excursão, que eles pudessem fazer uma jogada de marketing, deixa o pedido do Tostão, para poder levantar os fundos, para poder pagar todo mundo que investiu no Tostão, para trazer o Tostão, e o Tostão não quis de jeito nenhum. Virou as costas para o Vasco, ainda processou o Vasco, enfim. Então, a maior mágoa do meu avô foi essa. No futebol, sem dúvida, foi o Tostão. Caramba. Em compensação, ele ganhou o Roberto Dinamite, né?
Pois é, né? Aí O surgiu Roberto esse garoto aí, surgiu o Roberto que é um grande Dinamite. amigo também, que eu tenho o prazer de falar que, pô, o Roberto é meu amigo. Foi um dos É, caras, assim, que eu guardo com muito carinho, que o Roberto sempre solicitei algo a ele, sempre. Tem coisas, documentos dele aqui também que eu acho que nem ele sabe cara, na época do bacana Vasco. isso. Bacana. Mas então você não foi. O seu avô nativa como presidente, você não era nem nascida, então. Não, eu nasci em 80, mas eu vou sair em 79. Na verdade, É. meu avô estava no clube ainda como presidente do Conselho Benemérito, mas como presidente, não. Eu nasci em 80. Ele saiu em 79, o último ano da presidência. Você, como neto do Agatino, tentou se arriscar a jogar bola, Alexandre? Não, Fazer. Não? não, não. Era um garoto que era muito Pô, arteiro, não tinha mas, condição. mas você tem cara de bom de bola, Alexandre. Eu joguei pouquinho, joguei um pouquinho. Até meus 16, 17 anos, eu joguei pouquinho. Aí depois eu só queria saber se saía à noite, aí não dava certo. Não Mas combina. joguei um pouquinho. Não, não Não, tentei, mas night com ele ainda falava: se você quiser, eu falo lá no Vasco, você fazer um teste. Não, não tem condição, sem condição. Não tinha tanta bola para isso também, não, mas jogava direitinho, dava para enganar. Ai, cara. Perto dos que estão hoje no Vasco jogando aí, eu acho que se eu fosse mais novo, acho que daria até pegar uma vaguinha. É verdade, é É, verdade, é verdade. Agora, Alexandre, ele falava assim dos jogadores que passaram pelo. Quando ele era presidente do Vasco, ele citou assim, algum cara assim que era um jogador especial para ele, que ele sempre comentava com você sobre esse jogador? Abel, É mesmo, cara? Abel, o Moisés, ele gostava muito do Moisés. Cara, Moisés era casca grossa. Moisés. E o Moisés era muito amigo do meu pai também. Teve muita amizade com meu pai, chegaram até. O Abel foi um cara que meu avô sempre gostou, porque ele falava que o Abel era macho, né, meu? O Abelão Abel, né? era. É, o Abel sempre teve, sempre, assim, a oportunidade de ligar para meu avô, conversar com Pô, ele. cara, que legal, preocupação, hein? O Abel é um cara sensacional, muito bacana. Então, o Abel, o Moisés, o Geraldo também, Geraldo, o pô, Geraldo. Geraldo, É, Geraldo. René, Cara, o René também. esse era o time dele, né, brother? Olha o time dele. É, O time dele era Cascavel. René, Abel, Moisés, Alfinete. Isso era o time dele. Esse era o time dele. o Moisés Cara, não aliviava não, né, pô, cara? o Moisés tinha uma coisa muito engraçada, que você vai lembrar muito bem, que ele falava isso toda entrevista que ele falava isso, que assim, o jogo, assim, o juiz apita o começo do jogo. Então ele, com poucos segundos, ele ia lá e dava-lhe uma cacetada Dava. no atacante, porque sabia que o juiz não ia dar nem cartão. Não, sabe que não tinha cartão? Não ia expulsar. Cara, e ele chegava junto, né? E o nego Ele tinha medo dava. dele. Ele dava em treinamento, cara. Ele era Ele dava em treinamento, ele batia nos caras em treinamento, cara. Meu avô falava que todo Vasco e Flamengo, Moisés não era todo fácil, Vasco e não. Flamengo, o Zico, de atacante, ia jogar no meio-campo para não tomar porrada dele, cara. Ele chegava muito junto. Chegava muito. Era impressionante o Moisés. Moisés era impressionante. Cara, como o nego Mas, tinha medo dele. mas uma outra mágoa também que meu avô teve foi com o Leão, goleiro. O goleiro. Esse é. Até hoje, né, cara? Tu pode ver que tá aí sumido, né, cara? Realmente o Leão é outro. Meu avô, tanto que ele durou pouco no Vasco, né? Meu avô É. rescindiu o contrato dele e me mandou embora. Rescindiu é mesmo, cara? Foi embora. Porque acontece, quando o Leão veio para o Vasco, foi a primeira vez que um clube, no caso o Vasco, né, não sei dos outros clubes, começou a usar Adidas, né? Porque naquela época você não, hoje em dia, o material esportivo dá a camisa, te dá milhões para você usar a camisa. Naquela Isso. época não, naquela época era só a camisa para o clube e acabou. Não tinha dinheiro não envolvia grana. Então, nessa época, quando eu vesti o Adidas, e o Leão, quem lembra, lógico, quem lembrar do Leão, ele era um cara muito marqueteiro, né? Fazia Muito. anúncio de cueca, fazia. Ele era, enfim, era muito marqueteiro.
Então ele foi na sala da presidência conversar com meu avô, falou que não usaria Adidas, porque não estava recebendo nada da Adidas para receber aquilo. Aí meu avô falou, ó, aquilo ali é a camisa do clube que é a Adidas, eu fiz o contrato que a Adidas vai dar o material para a gente não recebe grana da Adidas para usar a Adidas, né? Então não tem por que eu pagar nada. Ele falou, porque o pessoal está reclamando e tal. Ele falou, então já que você está reclamando, está vindo em favor de outras pessoas também reclamando, você vem aqui, a gente rescinde o contrato, está resolvido, não precisa nem usar mais a Adidas, não precisa nem usar mais a camisa do Vasco. Cara, dá marra, hein? Que isso? Esse foi outro também. Esse foi outro. Cara, impressionante. E você vê que a passagem dele pelo Vasco foi tão rápida que ninguém nem lembra muito do Leão. Assim, Não. na Eu não história sei do Vasco. exatamente quantos meses, mas eu acho que foram 6 ou 8 meses que durou no Vasco. Ninguém... Meu tio pegou ele na rodoviária no Novo Rio, quando ele veio, São Paulo. Cara, que isso. Pô, Vamos falar de coisa boa? Mas histórias legais, né? Histórias legais. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do título brasileiro de 74, né? Isso. Fala aí. Título brasileiro de 74. Esse título de 74, ele ficou muito feliz, o Agatino, com esse título aí? Cara, foi por tudo que envolveu desde o começo do campeonato até a final. Por que desde o começo do campeonato? Porque o Vasco não era o time favorito. O Vasco tinha um time ruim daquele ano. Na imprensa esportiva, ninguém cravava o Vasco como favorito da campeão brasileiro. E o Vasco conseguiu ser campeão brasileiro. Na raça, na disposição. Tem até aqui, ó, a camisa do Luiz Carlos. Tatu. Luiz Carlos Tatu. Cara, que barato. Bacana essa camisa. Essa camisa é bonita, né, Alexandre? Nosso ponta, né? Era nosso ponta na época. Luiz Carlos Tatu, da atleta. Atleta. Olha, da atleta, cara. Bacana, cara. Porra, bonita a camisa, Alexandre. Tatu era meio maluco, né? Todo dizem, né? Eu não peguei esse jogando bola, mas todo mundo diz isso. Então, o Vasco naquela época não vinha como favorito. Enfim, chegou ao quadrangular final, né? E no jogo anterior, entre Santos e Cruzeiro, teve uma brigalhada lá entre dirigente, jogador e tal, e a final seria Vasco-Cruzeiro no Mineirão. O meu avô entrou com processo na CBD para poder tirar esse jogo do Mineirão e trouxe para o Rio, para o Maracanã. Porque se a gente joga contra o time do Cruzeiro lá no Mineirão, amigo, panelinha e tudo, ia ser difícil. Cara, ele conseguiu trazer o jogo aqui pro... Porque tinha no regulamento da CBF, se acontecesse certo. Essa confusão que deu, o time perderia o mando de campo. Certo. Então, o Cruzeiro, por causa do incidente no jogo contra o Santos, ele perdeu o mando de campo e o mando de campo foi pro Maracanã. Mas vou te desculpar aí. Você tem que ter banca para estar esse jogo pro Rio, hein? Tem que ser banca. Tem que ter trouxe, banca. Né? Tem que ter banca. Aí foi... o resto é história. Esse é o gatilho, Jorginho Carvoeiro. Esse é o gatilho. Então ele peitou e trouxe o jogo. Rapaz, tem até história engraçada rápida, que eu fui, antes de vir para os Estados Unidos, foi em 2018, teve um Vasco e Cruzeiro no Mineirão. Olha que coisa engraçada. No dia do jogo, eu fui tomar um café na padaria, estava eu e 3 amigos meus do Rio, e eu conversando lá com o Coroinha, tal, não sei o que lá, e o Coroinha falou, vocês vascaínos, vocês nos roubaram o título de 74. E ele sem saber que eu era o neto da Gatinha. Aí eu falei assim, mas por quê? Aquele falou palavrão lá, aquele presidente lá, tirou o jogo daqui do Mineirão, levou para o Maracanã e a gente perdeu. Se não fosse isso, o Cruzeiro ia ser campeão. Eu falei, que isso, chefe? Não, o Vasco jogou bem, o Vasco estava merecendo aquele título, tal, não sei o que lá. Aí ele pegou o cafezinho dele e foi embora. Eu falei, se eu falo para esse cara, sou neto dele, acho que esse coroa, acho que ele me dá uma tapa na orelha aqui dentro do bar, cara. E os outros amigos meus tudo rindo e o coroa sem entender nada. Ele falou, eu falei, deixa ele ir embora, não fala nada não, pelo amor de Deus. O jogo é hoje à noite, vai dar um problema isso aí. Cara, eu vou te falar, e eu te falou tudo, aquele gol do Jorginho Carvoeiro. Cara, meu irmão,
bicho era veloz pra caramba, o Alexandre. E tu vê quantas pessoas tinham no Maracanã naquele dia? Mais ou menos aí. Lotado, né? Ah, devia ter mais de 120 mil pessoas. Cara, lotado, impressionante. Hoje bota 60 no Maracanã, o pessoal fala que tá lotado. É verdade. E eu tenho aqui Verdade. também, aqui, ó, Nilton. Essa aqui, com o Almirante também na frente, é a moeda do Campeonato Brasileiro de 74, com a taça. Cara, que show, cara. Cara, Essa é umas a taça coisas campeão. bacanas, umas recordações legais nessa aí, Alexandre. Esse aqui guardo com o maior carinho. Por isso que são coisas que não tem que vir comigo. É. Não posso Você, levar. No dia que eu morrer, eu não posso levar. Vai ficar com minha filha, mas Alexandre, ele era muito é colado bom. com você? Ele? Cara, assim, mais no final de vida, sim. Cara, porque Entendeu? você realmente parece muito. Cara, você parece muito com a gatinha. Muito, muito. Ah, que isso. Parece muito, Se cara. eu botar Impressionante. óculos, então. Não, se botar o óculos, você pode ir lá pro Vasco e assumir a Por que presidência. que, por que que acontece? Eu morei durante anos no apartamento embaixo dele. Perdão, em cima. Ele Ah, morava embaixo. Então, qualquer problema médico ele tinha, qualquer assim auxílio que ele precisava, ele ligava para mim, ou para meus irmãos, ou para meu pai, né? Porque eu morava eu na época solteiro, eram eu, meus dois irmãos e meu pai. Então a gente estava sempre auxiliando ele ali. Então eu acredito assim nos últimos 15, 20 anos da vida dele eu passei mais com ele, né? Assim, mais perto dele. Porque quando eu era criança, ele até hoje, né, tem uma fazenda em Vassouras, né? Em Barão de Uparanã, no caso, né? Falo Vassouras porque o pessoal conhece mais Vassouras. Então a fazenda, quando eu era criança, eu ia muito com ele, né? Assim, no final da década de 80, começo da década de 90, a gente ia muito para a fazenda. Todo final de semana ele passava na casa do meu pai, me pegava, me levava para a fazenda com ele. Então eu curti muito a minha infância, adolescência nem tanto, mas os últimos 15, 20 anos de vida dele convivi bastante com ele. Tive esse prazer de conhecer mais o meu avô, né? Porque cara, porque você escutou muita história dele. e eu falava para os amigos meus, falei, ó, você quer ir lá conhecer meu avô? Você tem certeza? Olha, ele fala muito, hein? Se ele começar a falar, amigo, vocês não vão aguentar, não. Hein? Cara, deve Aí ser tá. muita história legal. Tem. Aqui, ó. Essa na época foi feita. Eu nunca vi uma igual, mas foram feitas muitas para os sócios, né? É uma bandeirinha, tá vendo? Esse campeonato de 74, ó, tá vendo? Cara. Tá, Clube de todos os Regata Vasco da Gama, campeonatos. campeão do Brasil de 74, com todos os campeonatos que o Vasco tem na história dele, entendeu? Porra, Estadual, cara, que bacana essa bandeirinha, cara. sensacional, né? Bacana, cara. Ah Isso lá. aí, era dele, né? Você só. Ele que tinha isso, né? Ficava tudo guardado na casa dele, então É. essas coisas que eu guardo. Isso aqui também foi mais ou menos essa época que ele viajou lá para Portugal para conhecer o sistema de irrigação Do como é que estádio. era feito. Era ele aqui, Olha, cara. esse estádio até hoje eu não sei qual é o estádio, mas ele foi para conhecer, porque nessa época não tinha o sistema de irrigação, né? Ele Ligação, foi né? para lá para Portugal para conhecer o sistema de irrigação para poder implantar em São Januário. Pô, que bacana, cara. Agora, Alexandre, eu te faço uma pergunta. Eu sei que assim, eu sei que você é o vascaíno mesmo daqueles fanáticos. O que você diz do nosso time, hein? Pô, time ou clube? Do clube em si. Porque o time é reflexo do comandante. O comandante é o presidente. Então, hoje, nosso clube, o que você me diz? Cara, esse tema de política, se eu entrar, eu fico muito suspeito porque eu sou amigo do Levin, né, cara? Eu tenho amizade com o Levin, então Cara, eu queria muito que o Leve tivesse. Eu não conheço o Leve. Não conheço o Leve. Não conheço. Eu não conheço o Leve. vou te Mas apresentar ele. Pô, eu vou ficar feliz. Vou ficar feliz. Mas a proposta dele, que eu via, eu achava o seguinte: eu fiquei indignado quando esse cara não entrou. Porque esse cara tinha que entrar, o Vasco tinha que mudar. Esse cara ia mudar o Vasco. Não conheço ele nada, não conheço. Mas eu tinha certeza que o Vasco ia ser outro. Tipo assim, rapaz, antes de eu vir embora para cá,
Eu entrei quase no começo da campanha dele, né? Tinham 5 ou 6 pessoas e eu entrei logo depois, só para você ver, 5 ou 6 pessoas e eu entrei logo depois. Então, tipo assim, o Levin no cenário político do Vasco, ninguém conhecia o Levin. Ninguém conhecia. Eu não conhecia o Levin. Então, eu tinha... Cara, antes de vir para cá, eu tive tanta convicção que ele ia ser presidente do Vasco. Mas ele ganhou, PIN. Alexandre. Ele ganhou. Ele ganhou. Eu peguei um PIN, sabe o que é o PIN de usar aqui no sei. terno? Que meu avô usou na posse dele e dei para ele. Eu peguei o PIN, que foi do meu avô usou na posse dele, eu dei para o Levin e falei, Levin, eu tenho certeza que meu avô, como ex-presidente e grande vascaíno e advogado, que você também é advogado, ele vai ficar muito feliz quando você virar presidente do Vasco, você vai estar usando esse PIN na sua posse. Ele, que isso? O Levin até se emocionou. Não, eu não posso aceitar isso. Eu falei, não, eu estou te dando de coração. Eu quero que você aceite que você vai levantar o Vasco. Você vai reerguer o Vasco. Pô, era uma proposta, né, cara? Era uma proposta. Então, hoje em dia, se você me fizer essa pergunta, o que eu acho do time, o time é reflexo da diretoria. Essa diretoria que está aí hoje não é uma diretoria que foi escolhida pelos sócios. Não foi. Todo mundo sabe. Nem pela torcida. Não, cara. Eu fico bobo. Alexandre, eu fico bobo. Eu disse assim, um cara que eu conheço, que eu via sempre no Vasco, um cara que acompanhava ele. Eu fico bobo. É o Salgado. Fazia parte desse circo aí, cara. Isso para mim é uma vergonha. Ele foi colocado lá. Mas não podia aceitar ele, que é um cara digno. O Salgado é um cara digno. Eu não vou criticar o Salgado assim de outras coisas, não. Eu também nunca critiquei, não. Eu gosto do Salgado. Ele. Mas achava também que ele não tinha que fazer parte disso. Ele aceitou fazer, né? Cara, vai ver porque é para tirar o dele também, que está lá, né? Não consegue tirar. Também nunca cobrou do Eurico, quando o Eurico esteve na presidência, que se cagava de medo do Eurico. Então vai ver que ele quis também para poder tirar o dele, né, cara? Vamos voltar a falar de coisa boa, né, cara? Vamos falar de coisa boa. Esquecer, deixar esses caras para lá e entregar na mão de Deus, amigo, porque na mão deles a gente está ferrado. Isso aqui, ó, que o Vasco fez até uma parceria agora há pouco tempo com a Philips do Brasil para botar LED, né, no estádio, né? Certo. Isso aqui é um convite de um coquetel que teve na sede náutica da Lagoa. Pô, aquela sede náutica é bacana pra caramba, hein? 29 de novembro de 1974, 6h30, para fazer a nova iluminação de São Januário. Que coisa. Na época, em 74, 4 dias depois do aniversário dele, ele convidou todo mundo, foi no Salão Nobre lá de São Januário, Traje Esporte Fino. Um coquetel oferecido para poder anunciar, né, a imprensa essa parceria com a Philips. Então, essa parceria da Philips já vem há muito tempo atrás. Tanto é que aí, isso aqui foi em 77, foi o panfleto de 50 anos de São Januário. Tô vendo a lembrança aqui, da festa. Lembrança do estádio, de festa dos 50 do estádio do Vasco da Gama. Aí tem o Francisco Gonçalves Couto Júnior, que foi o primeiro presidente do Vasco, né, do clube, meu avô, o presidente na época, e o presidente do clube na inauguração, que era o Raul da Silva Campos, né? Então, esse panfleto foi feito e distribuído para os sócios na época, né? E pouca gente sabe, não sei se eu já te falei, meu avô nasceu no ano que São Januário foi construído, né? Cara, foi inaugurado, na verdade. Então, quando o estádio fez 50 anos, meu avô fez 50 anos. Pô, uma coincidência, cara. Então, esse era vascaíno mesmo, né? Pô! Esse tinha tudo a ver com o Vasco. Tinha tudo a ver com o Vasco, mano. Isso aqui era um panfleto de 70, com um time de 70, tá vendo? De 70. De 70, tô vendo aqui. Que aí ele botou aqui. E a bandeira do Vasco, na época, só tinha uma estrela. Só tinha uma estrela, aqui, verdade. Campeão no ano do Tri. Né? Porque na época o Brasil foi campeão no México, né? Foi campeão no México, E aqui tem até cheguei a publicar isso aqui no meu Twitter, cara. Teve uma repercussão fenomenal. Esse texto. Se você quiser que eu leia aqui, ó.
Eu botei no meu Twitter, cara, todo mundo ficou doido. Assim, que diz aí, Alexandre? Orgulhamo-nos, sim, os vascaínos, do que tem sido e é o Vasco da Gama em sua pujança e em sua glória. Mas, olhando o passado, não podemos ceder ao puro saudosismo. Gratos aos nossos antecessores pelo muito que fizeram, voltamos, confiantes, os olhos para o futuro, na esperança, que é uma certeza, de que as novas gerações não desmerecerão o imenso patrimônio moral, social, cívico e desportivo que recebemos eivado do mais puro sentimento de luso-brasilidade e darão todos os seus esforços para que o Vasco da Gama seja sempre, como até aqui, maior e melhor. Agostinho Silva Gomes. Cara, que barato, hein? Sensacional, né, cara? Barato. Pô, Meu avô emocionante. escrevia muito bem. Isso é Eu acho que o emocionante. maior erro da vida do meu avô, assim, que eu falo como neto, né? Se eu pudesse encontrar com ele de novo, com certeza a gente vai encontrar em outra vida, eu vou puxar a orelha dele, falar assim, ele devia ter feito um livro seu. É verdade. Todas as coisas que você passou. Mas você pode fazer isso. Que você não conviveu posso, com ele. Não tem tanta história para contar assim. É. Eu tenho coisas triviais que nem me passava, de jogador igual eu falei do Leão. Agora, a história da vida dele mesmo, eu acho que ele deveria ter contado. É mesmo. Coisas que eu sei, verdade. assim, por exemplo, porra, ele ganhava vida, assim, trocado, né? Jogando sinuca. Naquela época, no Rio, se valia de grana para jogar sinuca. Jogava ronda escondido da polícia. Rondas. Agora, você tem uma história dele, que nós estamos aqui perto de encerrar. Você tem uma história dele muito interessante. Eu queria encerrar com essa história. Ele acabou um jogo do Vasco, ele estava indo embora e tinha um comentário que ele foi lá numa rádio. Como é que foi isso aí? Isso foi na Rádio Tupi, numa época. Agora você me pegou para o ano certo, não sei. Mas foi na Rádio Tupi que o pessoal da mesa redonda lá estava falando mal dele. Ele estava com meu pai dentro do carro, meu pai e meu outro tio dentro do carro. Ele simplesmente deu a volta, fez o retorno e falou: não, vamos na rádio agora. Estão falando mal de mim, vão falar pessoalmente na minha cara. Esse negócio de ficar falando sem estar lá para poder ter direito de resposta é muito feio. Cara, sei que tem uma coluna do Arthur da Távola falando sobre esse momento. Essa questão, esse momento que foi o show do programa, foi meu avô quando entrou lá. Uns se cagaram, os outros gaguejaram. Anunciante que era um negócio de publicidade, né? Ficaram pé da vida porque botou o apresentador abaixo de nada, né, cara? Porque, cara, vocês não podem fazer um programa. Cara, ele era casca grossa. Era casca grossa. Pô, que barato. Então, para finalizar, tá aqui o meu tesouro de Pandora, que é a camisa 77 do Roberto. Bob Dinamite, que bonita camisa. Que ele autografou para mim. Tem o autógrafo dele aqui. Pô, essa foi do Campeonato Carioca de 77. Essa foi do Campeonato Carioca de 77 também. Aí fizeram essa moeda comemorativa, que tem todos os títulos do meu avô. E o escudo do Vasco, né? São Januário, né? O escudo do Vasco ficou em 3D, com o almirante aqui. Essas moedas que você tem aí são lindas, brother. São lindas. Isso aqui são... do cinquentenário do Vasco também, ó. 50 anos, 1927, 1977. Foi na época do Campeonato Carioca. Eu tenho, assim, guardo muita coisa, cara. E hoje também, que é dia 31, né? Que é dia do negócio da questão da que o pessoal fala do golpe, né? Militar. Isso, Essa aqui também é uns documentos que eu guardo também com muito cuidado. É uma carta do Pelé. Cara, que barato. O almirante Heleno Nunes. Almirante Heleno Nunes. Que ele, usando a amizade com o almirante Heleno Nunes, na época era presidente da CBD, com o meu avô, o Pelé estava pedindo uma ajuda para contratar o Wilson, o goleiro reserva do Santos, para levar para o Vasco. Cara, que barato, cara. Pô, que legal. Aí tá aqui, ó, Edson Arantes, ele botou Pelé embaixo. Pô, que bacana. Pô, cara, que legal. Que bela recordação, cara.
Muito Pô, legal. isso aí do Pelé, cara. Cara, você tem É umas do coisas Pelé. interessantes aí. Pô, cara, É, muito legal que você tem aí na mão, a história que você tem do seu avô. Cara, show. Acertei quando vim falar com você. que Obrigado, isso. obrigado, Prazer foi meu falar com você. obrigado, boneco, pela dica. Boneco que me deu a dica. Obrigado, O boneco mandar um abraço. Boneco é um irmão que é, não só o Vasco, mas a vida me deu. O boneco é um cara. ele que. Quando eu tive no Rio, que a gente teve a oportunidade de conviver junto, o cara coração do tamanho dele. Isso é verdade. É verdade. Mas, Alexandre, cara, pô, brigadaço aí, cara, de você ter parado suas coisas aí nessa correria aí nos Estados Unidos para a gente bater um papinho aqui, cara. Bom demais. Tu é um cara muito simpático, assim, um cara muito tranquilo. Você tem a cara do seu avô, impressionante. Se botar o óculos, Que então, isso. você parece muito com seu avô, parece muito. Machado, obrigado, irmão. Brigadaço aí pelo carinho. Mas até porque questão de política, como a gente entrou em política, né, Salgado, Leve e tal, sempre me perguntaram: e aí, você pensa em seguir algum espaço do teu avô, querer pegar algum cargo? Não, amigo, me deixa fora de política, pelo amor de Deus. Minha política é apoiar alguém que eu acredito que seja bom para o Vasco É e isso aí. acabou. Eu Concordo não com você. quero me envolver, não quero participar, não tenho minha vida 100% resolvida para poder assumir cargo nenhum, porque eu acho que o cara, para assumir cargo no Vasco, é uma doação ao clube. O cara tem que se doar ao Vasco, o cara tem que estar com a É, vida dele resolvida, senão acabam aquelas. O cara tá. O fulano tá pegando a grana ali, o pessoal tá mordendo ali no Vasco, então, amigo, é, é deixa eu verdade. fora de política, eu não quero participar de nada de política, não. Tô Tá fora, certo, tá com tô razão. bem com a minha mulher, com a minha filha, então tô fora. Tá certo. Agora, você que é torcedor, você que acompanha o canal, eu te falo, se inscreva no canal, para você sempre estar assistindo uma resenha que nem essa aqui que eu fiz com o Alexandre. Sabe, que são casos que aconteceram, são fatos reais. Isso é muito interessante. Engrandece o futebol. Isso engrandece a história do futebol. Alexandre, obrigado, irmão. Obrigadaço aí pelo carinho. Obrigado a você, amigão. Pô, Nilton, prazer. Primeiro estar no teu canal e você sendo essa pessoa maravilhosa, então, obrigado por tudo aí, amigo. Obrigado mesmo. Deus te abençoe, meu irmão. Falou, irmão. Falou. Obrigado, Alexandre, você.